O sistema é bruto, mas não é pro povo. O que você achou da política de São Paulo para a prefeitura? Da Atena nem se fala. Massal foi um case. Primeiro Brasil gente local do Brasil foi o da Bahia. Olha, eu vou lhe revelar uma coisa aqui, viu? E ele disse, o Zé, isso não dá nem dinheiro, nem audiência. Às vezes a gente fala alguma coisa que muda a vida de uma pessoa totalmente. Teve até uma certa polêmica aí com Camaçari. É isso aí, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Zcast. Hoje nós temos aqui o Uziel Bueno, né? Um cara conhecido pelo jargão dele, pelo bordão dele. O sistema é bruto. O sistema é bruto. E essa voz inconfundível, né? É um negócio sério. E assim, olha, por que nós estamos com o Uziel hoje aqui? O Uziel é um comunicador nato, né? Um ano mais velho que eu. 76, eu sou de 77, mas você é de novembro de 76, eu sou de janeiro. Somos bem ali próximos, né? Bem próximos. É uma pessoa que é evangélico, né? E eu sou filho de pastor. E eu também. O Ziel também, né? Pastor da Assembleia de Deus. Exatamente. E, enfim, comungamos a mesma fé e dos mesmos princípios também. Sim. Certo? Então, o Ziel é uma pessoa que é referência em comunicação aqui na Bahia, participa aí, apresenta o Brasil Gente, e eu gostaria, Uziel, de saber um pouquinho da sua história. Como é que começou aí esse seu interesse pelo jornalismo? Como é que começou essa sua carreira? Você contasse um pouquinho para a gente aí. André, é um prazer estar aqui, viu? Realmente você também é uma referência, né, no que você faz, e você abre também essa tecnologia, né, para todo mundo. Acho que você também é inovador nisso. Assim, tudo começou... eu queria fazer direito, né? Na realidade, eu não. Meus pais, minha mãe era bancária, meu pai petroleiro, e, como você falou já, evangélico, uma família evangélica, e não tenho ninguém de comunicação, ninguém comunicador na família, não tenho ninguém político na família, não tenho ninguém nesse sentido. Então, quando a gente fala, e aí, por que você escolheu isso? Eu nem sei dizer por que eu quis escolher isso. Não é porque não tinha referências. Né? Quando a gente tem um pai que é advogado, eu quero seguir a advocacia, por isso, engenheiro, eu quero ser engenheiro porque meu pai me encaminhou para isso. Realmente, eu, às vezes, não sei nem dizer por que você escolheu a comunicação. Eu acho que foi mais por essa questão mesmo de ter novos olhares sobre tantas coisas diferentes. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Meus pais queriam que eu fizesse direito. Cheguei a fazer direito, inclusive, mas depois abandonei o direito para fazer jornalismo na Universidade Federal da Bahia, né? Que era um curso muito concorrido na época também. Passei, e como era de graça, eles aceitaram. Mas aceitou, mas não aceitando, né? E aí, logo nos primeiros semestres, já fui logo estagiar na TV Educativa da Bahia, e aí fui pegando o gosto. Aí minha mãe dizia, olha, Zé, esse negócio de jornalismo não dá dinheiro, esse negócio de jornalismo não vai para frente, e ficavam sempre falando isso. Mas eu sei que eles falavam isso por cuidado mesmo. Cuidado, né, de você fazer a sua... É sempre o pai e a mãe que é o melhor para o filho e acaba que, né, é o que acha na cabeça dele. Até porque eles estavam em empregos muito formais, né? Ela bancária do Banco do Brasil, meu pai petroleiro. Então, eles estavam em empregos muito formais ali que garantiam a sobrevivência dos filhos, né? E o futuro dos filhos, provavelmente. Mas aí eu fui tomando gosto. Você tem mais quantos irmãos? Eu e uma irmã só. Você e uma irmã. Que é advogada. Ela é advogada. Ela começou na engenharia civil e foi para a advocacia. Você quer ver que eu vou ligar um ponto aí bem interessante? Olha, o meu pai é pastor e todo pastor, assim como seu pai, tem o dom da comunicação, dom da palavra. Né? E acaba que os filhos se espelham muito, porque o pai está ali, está ministrando ali um culto, está falando, pega a Bíblia ali, vai explanar ali, né, uma mensagem que Deus colocou no coração e tal, e vai aconselhar as ovelhas, né, o pastoreamento das ovelhas. Verdade, então, verdade. Eu acho que essa veia a gente acaba pegando dos pais. Olha, sua irmã, advogada também tem um dom da palavra. Tem Tem que falar muito. Verdade. Né? Jornalista também.
eu estou na área comercial, acabou montando aqui o Zcast para trazer clientes, trazer pessoas aqui para colocar assuntos diversos para os clientes também, parceiros e tal. E comecei a descobrir também esse lado meu de falar aqui, de comunicar, né? Isso aí. Então, eu vejo como uma ligação esse ponto. E minha mãe também era muito comunicativa. Minha mãe era muito comunicativa. Mas, obviamente, que você gostar de falar, para você saber se expressar de forma mais clara, aí tem um grande diferencial, né? Que aí vem o dom mesmo. Sim. Eu acho que vem a sua vontade, eu acho que vem o dom. Para ter ideia, tem gente que consegue fazer rádio bem, mas não consegue fazer televisão bem. Tem gente que consegue escrever muito bem, mas não consegue estar diante de uma câmera. Tem gente que consegue palestrar para milhões de pessoas, mas quando chega para falar para uma câmera já tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que isso você vai... Claro que tem as técnicas que você vai aprendendo, mas eu acho que é um pouco do dom também da pessoa e seguir adiante. E eu acho que, como eu acredito muito em Deus, também não é só o dom, eu acho que Deus coloca a gente no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas e nos locais certos, também para você fazer um pouco ou muito do que Ele quer que você faça. Comunicar bem, salvar vidas, dar conselhos bons. Às vezes a gente fala alguma coisa que muda a vida de uma pessoa totalmente. E a gente faz isso todo dia no programa, não só na Band, na rádio, nas redes sociais também. E a gente tem mudado a vida de muita gente, né? Às vezes com conselho, não vá para o mundo do crime, porque isso acontece. E muitos jovens se conscientizam com isso. Ou fazer diretamente uma ação social, de dar uma cadeira de rodas, ou dar um atendimento médico, ou qualquer outro instrumento ali para mudar, com certeza, né? Eu acredito muito nisso. Ligar uma pessoa a outra e fazer a coisa acontecer. Eu acredito muito. Eu lembro de ter visto você na Mira, né? Acho que é onde você começou sua carreira. Isso, eu comecei como apresentador no Na Mira, né? Mas eu fui estagiário de televisão, fui produtor, fui editor, dirigi programas. Eu não queria muito essa coisa de estar na frente da câmera. Eu queria mais a produção, gostava muito disso. Até que um dia faltou o repórter e me mandaram para entrevistar o governador, na época era César Borges, lá no Pelourinho. Estava inaugurando alguma coisa, um teatro. E eu fui, aí fiz uma pergunta, aí gostaram. Olha, Uziel, na próxima vez você vai de novo. E eu fiquei ali naquela, aí fui para o esporte, aí fiz algumas reportagens esportivas também, que eu gosto muito. Sou Bahia, né? O Esporte Clube Bahia. Meu Deus do céu. O melhor time do Nordeste. Hoje eu entrevistado, eu vou ser educado. Eu vou ser educado com ele hoje. Viu? Um dos melhores times do Brasil, que é o Esporte Clube Bahia. Né? Então, é isso. E aí foi indo. E eu tive uma ideia, e aí eu falo também dessa coisa de Deus também. Eu via que nos estados do Nordeste tinha muitos programas policiais. Na Bahia não tinha. E até que um dia eu estava muito revoltado porque eu era jornalista bem tradicional mesmo, né? Eu cheguei a ser repórter de rede do SBT. O repórter de rede é que leva as notícias da Bahia para o Brasil todo. É a cara da emissora nacional. Nacional, né? Eu era a cara da emissora nacional. E eu era esse cara aqui na Bahia, no SBT, e na época de Ana Paula Padrão no SBT. E aí eu me revoltei, olha, não quero mais esse tipo de jornalismo para mim, não quero, estava decidido a abandonar o jornalismo e ser comerciante, ter uma indústria, qualquer coisa. Até porque minha mãe tinha esse lado comercial também muito forte, mas eu já estava desistindo, até que eu tive um insight, né? E você pode dizer que é um insight, pode ser Deus lhe iluminando, pode ser tantas coisas, mas eu tive esse insight e tirei 2 semanas de férias. E peguei meu carro, que era um Uno, e saí pelo Brasil, pelo Nordeste, meio que fazendo um turismo ali, mas um turismo bem mambembe. E eu comecei e ao invés de eu ia para a praia, ia para as coisas, mas eu ficava praticamente um dia assistindo os programas policiais do Nordeste. Fiz isso no Ceará, fiz isso em Pernambuco, fiz isso... Fazendo uma pesquisa. Fiz isso. Estudei como os caras faziam. Inclusive, descobri que tem baianos por aí fazendo programas policiais populares, que a gente nem conhece na Bahia, mas eles são muito bons.
pernambucanos, são muito. Ceará também é um celeiro muito grande disso. Peguei um pouquinho de cada coisa e trouxe um projeto para a TV Aratu SBT chamado Diário de Polícia. Era o nome do programa. Aí coloquei o nome, o projeto na mesa do diretor, que era João Coelho na época. João Coelho, sim. Botei e ele disse: o Zé, isso não dá nem dinheiro, nem audiência. Pegou o projeto e colocou na gaveta dele, lembra? Vamos trabalhar? E foi. Beleza, e a coisa foi acontecendo, um mês ali, vou desistir, já vou pedir mesmo. Aí, um apresentador que estava na emissora na época teve um problema grave e saiu, foi para a concorrência. Ele chegou para mim, me chamou na sala dele e disse... E o movimento é igual. Ele tirou da mesma gaveta o projeto, para você ver que estava engavetado. Colocou na mesa e disse: vamos fazer esse projeto? Quando Deus quer, não há gaveta que segure, né? Exatamente. E ele tirou esse projeto, colocou na mesa. E aí, como é esse negócio aqui? Aí é um programa policial que eu já vi em vários locais. Aqui na Bahia não existe, vai ser algo inovador na Bahia. A gente vai para o campo, vai acompanhar as operações policiais, mostrar, inclusive, que na polícia tem por trás uma família, tem gente, ser humano ali na polícia que está salvaguardando a sociedade com a sua própria vida e a sua família também. Ele está. Você tem 20 minutos de manhã para fazer esse programa. Como é o nome do programa? Diário de Polícia. Ele, horrível. Vamos mudar o... Na mira da polícia. Que era a ver com a na mira do revólver. Aí ele, está muito grande. Aí tinha um diretor comercial, que era o Laranjeiras, na época. Aí ele olhou assim, vamos diminuir isso aí. Eu disse, na mira, então. Aí eu falei, na mira, então. Aí ele, excelente, na mira. Pronto, pode colocar esse programa, vamos fazer. Aí foi de manhã, 20 minutos apenas, com 3 semanas de programa no ar, com 20 minutos apenas. Eu só tinha uma equipe, uma câmera, o meu próprio carro, e eu ia para a rua, e um estagiário. Com 3 semanas, a gente já bateu o Jornal da Manhã da Globo. Uau. Isso foi muito rápido. De 0,8 para 14 pontos. A gente bateu já o Jornal da Manhã da Globo. E ele tinha essa lacuna nesse horário nobre da televisão baiana, que é de meio-dia às 3 da tarde. Ele tinha essa lacuna. E aí, depois de 3 semanas, está disposto a brigar com a concorrência mesmo? Aí eu, bora, estou na chuva, eu sou um franco atirador, vamos nessa. Aí o que é que eu vou ter? Ele, a mesma estrutura. Eu, não é possível. Você não vai me dar nenhum carro. Aí ele me deu um carro, me deu um repórter, e a gente começou disso. E virou um fenômeno mesmo na mira na época, se tornou a grande referência de jornalismo popular policial. Foi o primeiro programa policial da Bahia, e a gente chegou a dar 40 pontos de audiência em média. Isso significa, para você ter ideia, um jogo de Brasil e Argentina na final de Copa do Mundo. E a gente dava isso praticamente todos os dias. Por isso que até hoje as pessoas olham para mim e dizem, na mira. Aí tem uns jargões, na época tinha socorro, meu Deus, não quero morrer. Tantos jargões que os memes, que hoje tem muito, na época a gente fazia isso, tinha toque de celular, tinha tantas coisas. E sempre a gente inovando, assim. Isso foi em que ano? Isso foi em 2009. 2009. 8 para 9. E aí, muita audiência, muita ebulição mesmo. O Ministério Público veio para cima da gente, que foi um promotor chamado Almiro Sena, que ele tinha um quadro na concorrência, na Record, e eu acho que, obviamente, teve algum jogo ali para tentar tirar a gente do ar. E aí a gente mostrava também, a gente mostrava muito exposição, né, de tudo, né? Porque qual era a ideia? Qual era a minha ideia? A minha ideia era expor uma Bahia que não era a Bahia do axé, que não era a Bahia só do Pelourinho. Só paz e amor, só né? Paz e amor. Era uma vida real. Existia uma outra Bahia. Primeiro a gente chocava. A intenção era essa. Era muito claro. Primeiro chocar. Depois a gente mostrava o outro lado desse mundo nu e cru. E terceiro, a gente tentava mudar, que era com solidariedade e tudo mais. Eram 3 etapas. A primeira etapa a gente fez bem,
E aí, com o Ministério Público veio para cima, a gente colocou mosaico, né, várias formas para se comunicar daquela forma. Viramos a chave, e nessa virada aconteceu um problema entre a gente e a direção da TV Aratu, que eles já queriam censurar muito ali aquele formato, eu não admiti também. E eu saí, fui candidato a deputado, fiquei como suplente, depois cheguei a assumir por 8 meses, e fomos para a Band. E até então a gente está na Band, Brasil Urgente, que foi o primeiro Brasil Urgente local do Brasil, foi o da Bahia. A gente realmente fez esse case, deu tudo certo, e daqui surgiu outros Brasil Urgente locais, como tem no Piauí, como tem no Rio Grande do Sul. Todos vieram para cá aprender com a gente e fizeram. Foi uma épocazinha quando a Datena tinha saído, tinha ido para a Record, 2 meses, voltou rapidamente, mas quando ele voltou já tinha o Brasil Urgente local. Foi uma estratégia da direção nacional. Da direção nacional. Você falou em política, né? Foi. O que você achou Você falou da Datena também, eu lembrei da cadeirada. Então, o que você achou da política esse ano? Vamos falar de São Paulo, que teve lá o Marçal como candidato, teve o Datena, o Nunes, os 3 atores, né, principais, na verdade o Boulos, que são os 3 atores principais, o Datena ficou ali como coadjuvante, mas teve esse fato aí da cadeirada que chamou bastante atenção. O que você achou da política de São Paulo para a prefeitura de São Paulo aí? Olha, eu achei interessante o Marçal na questão do outsider, porque ele vem de uma outra perspectiva, apesar de ele ter sido candidato já. Mas ele vem de outra perspectiva, colocou um outro tipo de linguagem, inclusive a linguagem de internet. Ele veio com esse novo momento. A gente já tinha, nas últimas campanhas políticas, a questão da internet forte. A gente teve um fenômeno na campanha de Bolsonaro, que foram as tiras do Zap. Exatamente. Né? Aí isso modificou um pouco, houve um controle um pouco mais do tribunal em relação à campanha de 2022, mas agora em 2024, Marçal foi um case. Exato. Foi um case totalmente diferente, porque ele já tinha uma rede social forte e ele aproveitou a rede social forte dele para engajar. E ele começou a trabalhar com a internet de uma forma assim, olha, você que tem um parente em São Paulo, falando para quem é do Nordeste que segue ele, quem é de Manaus que segue ele. Para ele. Liga, fala. Pede. Foi bem disruptivo isso, né? É isso. Na realidade, os candidatos, e aí eu falo de Bolsonaro, falo da outra campanha já que já não teve tanta inovação assim na internet, mas Marçal ele vem com esse outro estudo aí que deve ser feito, esse estudo pela academia e também pela própria TSE. Datena até falou um pouco disso, porque ficou a questão da cadeirada muito forte, mas Datena disse, eu que sou da mídia tradicional, sou da televisão e do rádio, tenho que sair 3 meses antes, e esse é meu ofício. Não posso desempenhar o meu ofício durante a eleição, ou nos 3 meses que antecedem o dia da votação. E como é que Marçal, por exemplo, faz cortes, já trabalha com a internet e disponibiliza isso até praticamente o dia da eleição? Isso foi apenas algo ventilado dele. Foi algo ventilado por ele. Mas é para se estudar mesmo. E o TSE eu acho que essa legislação ela já está ultrapassada, como quase todas as leis do Brasil estão ultrapassadas. Né? E se você olha a campanha americana, ontem o Trump já virou o dia na Pensilvânia fazendo comício. E está nas redes sociais, e está na TV. Não tem esse resguardo, né? Esse resguardo que você tem. O Marçal mesmo estava fazendo uma caminhada em São Paulo. Eu achei aquilo ali interessantíssimo. Saiu para correr em São Paulo, depois caminhar, andar na véspera da eleição. E aí ele teve que parar ali tantas horas antes, porque senão ia caracterizar... Pois é. Eu não sei o quê, né? Campanha, não sei. E aí ele correndo, teve que parar, né? ele correndo. Ele não marcou com ninguém, começou a correr, o povo não pode ir atrás. Enfim. É isso aí. Mas eu acho que a legislação tem que mudar, tem que abrir mais. A gente está em outros tempos. Não é? Naquele tempo, quando foi feita a lei, realmente a televisão ela era bem significativa. Ela tinha o seu papel muito poderoso. Hoje, o papel da TV está semelhante às redes sociais. Qualquer um pode estar aqui no microfone falando. Exatamente. E todo mundo tem sua rede
tem sua rede social privada, que está lá. Às vezes está aberta para o público em geral, às vezes não está. Um tem mais seguidores, outro tem menos, mas você consegue falar com quem você quer. É isso. Eu acho que os candidatos, inclusive nessa eleição, Datena nem se fala. Ele, como é da mídia tradicional, ele não conseguiu chegar perto. Ele até começou muito bem, né, disputando as primeiras colocações, mas foi engolido por essa nova forma de comunicar. Ele foi engolido, isso ficou claríssimo. Eu estou falando até como um comunicólogo mesmo, um cara que estuda isso. E não só faz, estuda mesmo. Ele foi engolido por isso. Boulos, ele tentou fazer algo, mas não conseguiu. Mudou até um pouco. Ele ficou mais light, dele. Ficou paz e amor, tentou até ser um pouco o Marçal da esquerda, mas não conseguiu. O próprio Nunes também tentou mudar ali, tentou conseguir, tentou, mas qual é a diferença? Porque o Nunes ganhou. Essa é a minha tese, tá, gente? Não é que é certo, não. Porque ele tinha uma máquina muito forte, a máquina de São Paulo é muito forte, assim como qualquer outra capital. Você tem uma máquina muito forte de serviços públicos, então aquilo, obviamente, queira ou não, reverbera para o prefeito que está no poder. Ele, rapidamente, a mídia dele, a comunicação dele, conseguiu absorver esse modernismo, esses cortes do Marçal, conseguiu absorver tudo isso. Ficou mais light para tentar puxar um pouco desse eleitorado que estava indeciso, não sabia nem se ia para a direita ou esquerda. Olha, eu vou lhe revelar uma coisa aqui, viu? Opa. Eu votaria no Marçal, se eu fosse em São Paulo, no primeiro turno. Segundo turno, eu vou te dizer que eu votaria no Boulos. Pode ir. Assim, porque Nunes não Nunes, era... para mim, não desce. Seria um voto de revolta, entendeu? Seria um voto de revolta, porque, para mim, o Nunes, realmente, as alianças que ele fez ali não desce, não. Ele se descaracterizou para ganhar. Teve muita gente que eu acho que pensou assim, não foi suficiente para o Boulos ganhar, entendeu? Também não torço para o Boulos ganhar, mas seria um voto de protesto, de revolta ali, porque realmente foi o Nunes, o próprio Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro e tal, mas assim, ele tem feito algumas coisas que me deixou assim, um pouco chateado, entendeu? Como eleitor dele. Abrindo isso aqui, enfim, não é um programa político, mas a gente começou a falar de política, acaba que... Esse corte é bom, viu? Que vai para esse ponto aí. Mas, sabe, a gente precisa estar atento às mudanças. E precisa estar atento àquilo que você acredita. Entendeu? Se você está andando ali com o Bolsonaro e ele para de fazer aquilo que você acredita, você anda com o outro. Entendeu? Eu sou dessa tese. Entendeu? E você vai votar naquele que você acha que faz o melhor. Entendeu? Ele pode estar no partido que seja. Você vai votar naquele que faz o melhor. Entendeu? Quais são as minhas convicções morais, o que é que eu desejo alcançar? Isso aqui você vai olhar um candidato que encaixe naquilo, né? Aqui na Bahia deu o Bruno, né? Deu Bruno. Aqui em Salvador, Bruno né? de Salvador. Em Salvador deu Bruno. E tem feito um bom trabalho, no meu ver. Precisa melhorar em várias coisas, mas tem feito um bom trabalho. E na questão Bruno, eu acho que ele ganhou principalmente por ter mostrado que é um bom gestor. Ele conseguiu chegar para o eleitorado e dizer, eu sou um bom gestor, a cidade está indo por esse caminho, então eu sou muito melhor do que os outros candidatos. E a população enxergou isso. Na questão Bruno. Assim como também em outras eleições, aqui na Bahia. Por exemplo, Lauro de Freitas. Débora Regis ganhou pela má gestão da Moema Gramacho. Não propriamente Débora. Eu tenho uma tese também em relação ao Lauro de Freitas, que gosto muito, que é cidade vizinha Salvador. Se fosse Débora, se fosse Mateus, se fosse Teobaldo, ou qualquer outro nome, iria ganhar também. Porque a população já não queria a gestão Moema Gramacho em Lauro de Freitas. Assim como também Camaçari, que o Elinaldo não fez o sucessor porque a população já não queria mais aquele modelo de gestão. Ele fez uma gestão ruim para Camaçari. Então,
nesse lado, eu acho que a população conseguiu absorver. O povo pensa, né? O povo e quem está na cidade sabe o que é que está acontecendo. Não adianta só a questão da ideologia partidária, entendeu? Você tem que mostrar serviço. Entendeu? Tem que mostrar serviço, tem que fazer. Se a cidade está sofrendo, eu acho que, né, você tem que mudar. Você tem que mudar para ver o que acontece. Assim, você tem sua primeira opção é essa, não deu, você vai para a segunda opção e vai. É essa aí. Tem que mudar e tem que, assim, virou a chave de eleição, cara, você tem que, como cristão, tem que orar pelas autoridades. A Bíblia manda isso aí. Entendeu? Independente do que seja. Teve até uma certa polêmica aí com Camaçari e tal, que você falou alguma coisa aí. Como é que foi isso aí? Não, na realidade, Camaçari, no primeiro ano de Elinaldo, que é o prefeito ainda até o dia 31 de dezembro, eu fiz uma denúncia que ele estava dando salsicha com farinha para os estudantes da rede municipal de ensino. Uau. Uma cidade rica como Camaçari. É a segunda maior arrecadação. Salsicha faz um mal gigantesco. E com farinha, né? É para encher mesmo. A farinha tudo bem, né? Eu sou baiano, eu gosto da farinha. Eu gosto também. Brincadeiras à parte. É isso. Mas salsicha com farinha em uma alimentação que deveria ser, no mínimo, saudável. Sim. Ou, pelo menos, alimentar bem. E eu fiz essa denúncia e, obviamente, ele não gostou. Ninguém gosta. Mas poderia ter se explicado. E ficou 8 anos aí. 8 anos fazendo uma gestão. A primeira gestão pode ter sido até boa, mas a segunda já foi derrocada. E agora a gente percebe isso, né? Depois que o Flávio Matos perdeu, que ele deixou os barraqueiros sem as barracas. Ele era feirante, tirou a barraca dos feirantes. Não tem mais atendimento médico praticamente na cidade, que ele retirou tudo. Suspendeu o transporte escolar para universitários. Isso é uma lástima, principalmente final de semestre, né? TCC, tanta coisa. E demitindo aí, hoje, pelo menos, a gente já se fala em 3.000 demissões em Camaçari. Todos os dias vem demissões no Diário Oficial. Obviamente que isso é para enxugar a máquina que ele deixou inchada. A mesma coisa que Moema está fazendo aqui, mesma né? coisa Mesmo modo operante. Que Lauro de Freitas está fazendo. E lá é de direita e aqui é de esquerda. Então, gente, não é questão de direita e esquerda, não é questão de gestor. Hein? Exatamente. Então, pode ser PT, pode ser União Brasil. Isso é o mesmo modus operandi quando não tem uma boa gestão. Se tivesse uma gestão saneada, não faria isso. Estão fazendo isso justamente para tentar esconder ou entregar uma gestão que foi inchada e depois agora desidrata para entregar. Mas nessa desidratação, quem sofre é o povo. Até o dia 31 de dezembro, são essas cidades vão sofrer muito, seja Lauro, seja Camaçari, ou outras pela Bahia, ou pelo Brasil também, viu? Mas é isso. O que eu quero dizer é, independentemente de partido, independentemente de gestor, independentemente do que você acredita, acho que você tem que olhar o que a pessoa faz ou pode fazer de melhor para a sua vida. E outra coisa, olha, o gestor ganhou, o prefeito, seja lá o governador, o presidente, né, não é ele que vai mudar a sua vida, não. Quem vai mudar a sua vida é você. Então, assim, olha, você precisa identificar o que você quer fazer e fazer bem feito. Né? Você vê o exemplo do Uziel. O cara pegou ali o carro dele e foi fazer uma pesquisa de campo para entender como é que funciona o mercado. Então, você precisa pegar, você que tem acesso à internet aí, use a internet, gente, não é para ficar vendo videozinho de TikTok, não, pelo amor de Deus. Você usa a internet para estudar, você usa a internet para fazer uma pesquisa, porque hoje você pode estar em vários lugares ou assistir o conteúdo de outros lugares sem precisar se deslocar para esse lugar. Se você pode se deslocar, melhor ainda, porque você vai viver uma imersão. Aí é outra história. Mas se você tem acesso à internet, você começa a fazer, a pesquisar. Tem vários cursos aí gratuitos na internet, tem universidades gratuitas, inclusive americanas, para quem quer, de repente, viver uma vida na América, tem. Você quer, não quero América, quero Europa, Canadá, você tem vários cursos gratuitos aí. É só acessar a internet. Então, o fomento aqui é para que você pegue exemplos de pessoas que são bem-sucedidas, que fazem aquilo que gosta, entendeu? Porque, olha, ele podia ser hoje um advogado, hoje ele é um comunicador. E a paixão pela comunicação está aí, entendeu? Então, você precisa pegar exemplos como esse para poder aplicar a sua vida, para você crescer,
para você conseguir, de fato, ser alguém na vida e poder mudar o seu futuro e mudar o futuro da sua família. Exato. Porque muitas vezes a família está ali, né? Eu mesmo, a minha família vem ali, meu pai pastor, minha mãe sempre ali na igreja, não tinha uma profissão, e lá em casa, quem conseguiu mudar a vida da família foi eu, entendeu? Então, sim, graças a Deus, Deus me usou para isso. Exato. Não desmerecendo meus irmãos, cada um tem seu papel também, mas foi Deus, foi Ele me usou, Exato. entendeu, para isso. E a gente precisa ser grato a Deus por isso e precisa também aproveitar esses momentos, Zé, para deixar uma mensagem para os jovens de exemplo. Eu queria que você deixasse sua mensagem aí para encorajando, né, essa molecada aí. Eu acho que você tem que ser um incansável, né? Você não pode ficar achando que já tem tudo na vida, independentemente se você já tem um emprego, se você já tem uma formação ou não tem uma formação, achando que tudo para ali. Não. Seja um incansável. Tente sempre buscar mais informações. Como o André falou, a internet aí, um celular na sua mão pode fazer uma diferença enorme. Se eu tivesse essa internet, eu acho que anos atrás seria muito mais facilitada a minha vida até esse momento, mas eu acho que as dificuldades também nos ensinam muito. Então, valorize até mesmo a dificuldade do seu momento, seja um incansável, busque, trabalhe muito, e mesmo que digam que não vai dar certo, vai dar certo. Acredite em Deus, acredite nos seus sonhos e não desista nunca. Parece até um clichê. Não desista dos seus sonhos, mas é verdade, não desista nunca, porque sempre vai ter uma porta para ser aberta. Sempre tem. E falar em sonhos e tal, a gente outro dia estava falando sobre Bitcoin, né? É verdade. Sobre Bitcoin. Aprendi muito com o André eu acho que uns 10 minutos. Aprendi com o André mais do que eu aprendi na minha vida inteira. O que você... Ele me deu uma aula em 10 minutos. Você devia montar um curso disso, viu, André? Sério mesmo, você ia ganhar muito. Eu ia comprar esse curso. Tem gente mais capacitada aí. Tem gente mais capacitada. Para iniciantes, eu acho que ia ganhar bastante. Mas o que você tem visto aí porque o mercado financeiro, esses dias, por conta da eleição americana, ele está louco. O dólar tá lá em cima, o Bitcoin deu uma subida, agora deu uma descida, e a Bolsa também está louca. E tá tudo... Mas vai passar, né? Hoje, a gente está aqui no dia 5, esse podcast vai ser vinculado daqui a 15 dias, mas hoje, dia 5, dia da eleição americana. Assim, eu tenho meu candidato, né? Meu candidato é o Trump. Eu acredito que ele vai ganhar, né? E se ele ganhar, ele já falou muito sobre criptomoeda e sobre Bitcoin. Inclusive, a gente olha os exemplos lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm bancos, o próprio Tesouro americano e fundos de pensão já estão usando bitcoins como ativos, né, para fazer parte ali da carteira. A gente teve agora, aqui no Brasil, o fundo de pensão pedindo autorização para o CVM para comprar Bitcoin e colocar como ativo, e o CVM negou. Olha. Né? Então, assim, o Brasil está indo na contramão. Você vê os Estados Unidos e a Europa, o resto do mundo, até a China. A China é criptomoeda muito forte também. Vai na onda da criptomoeda, porque sabe que é o futuro. E, no Brasil, um fundo de pensão foi negado a comprar como ativo um Bitcoin pelo CVM. Entendeu? E o jovem hoje, ele já sabe o que é um Bitcoin, ele já sabe o que é uma criptomoeda, mas aí você tem aí dois viés em relação à criptomoeda. A criptomoeda aberta, que é a libertária, que você pode comprar, você pode fazer sua autocustódia, e você tem a criptomoeda regulada, que é o que eles querem fazer agora com o Drex. Eu não sei se você tem ouvido falar do Drex. Sim. Qual a sua opinião sobre criptomoeda, sobre Drex, sobre Bitcoin? Eu vou até fazer uma ressalva aqui. Eu já tinha ouvido falar sobre o Drext, né? E você me falou muito sobre isso na nossa última conversa em off. Eu pesquisei mais sobre isso. E, obviamente, eu acho que até essa maneira do governo não deixar, ou aqui não entrar essa criptomoeda ou Bitcoin mais abertamente, é para justamente tentar fazer uma redoma
nessa nova moeda que vai surgir. Isso é inevitável. Essa nova moeda, principalmente no Bolsa Família, que eles vão querer fazer essa moeda para tentar controlar mais ainda o Bolsa Família, que é para as pessoas comprarem ali no seu eixo. Eles vão dizer, obviamente, que é para fomentar o comércio ali naquela região, para fazer com que aquele comércio seja mais pujante naquela região, mas não é isso. Eles querem, obviamente, saber o que você está comprando, como, eles sabem o que você está comprando pela nota quando. Fiscal, porque vai estar amarrada. Então, eles sabem exatamente o que você está comprando. E como? Porque, não, eu guardo o dinheiro aqui no começo do mês, para o meio do mês, ele vai saber exatamente como é o comportamento dessas famílias que estão no Bolsa Família. Obviamente que isso pode ser utilizado de forma digna, que é para realmente fazer com que o comércio ali seja pujante e melhore o comércio, mas tem um outro lado, que, infelizmente, a política, seja do Brasil em qualquer lugar... Eu não espero nada digno desse governo. Mas a política tem também uma forma de você controlar, né? Então, você também controla quais são os gostos, que marcas você usa, como você usa, o que você está utilizando ou pode ser utilizado. Para mim, como comunicador, e se eu fosse também as agências de publicidade, pegaria esses dados todos aí e começaria a utilizar para, vou até colocar manipular entre aspas aí, manipular esse pessoal que vai comprar, porque a gente está falando de milhões, bilhões na mão do povo que tem uma inclusive dinheiro questão... com validade, né? Imagine o seguinte, se você não usar até tal dia, você perde. Perde a validade. Você imagina um negócio desse. Eu acho que quem busca realmente a privacidade deve buscar uma moeda que você consiga ter privacidade, né? E se parou a circulação do real, o Pix parou realmente a circulação do real. Você não tem mais dinheiro em espécie, né? E isso fez com que o governo começasse realmente a controlar. Então, o governo sabe quem manda o Pix para quem recebe, e isso já existe todo um controle em cima disso. E todo esse mecanismo hoje do Pix ele já está sendo pensado para virar o Drex e aí poder, de fato, controlar mais as pessoas, controlar mais o comércio, o imposto. Então, se você é um comerciante informal, você não vai poder ser mais. Imagine um feirante. Como é que vai fazer com isso? Verdade. Entendeu? Então, assim, é muito preocupante. É uma coisa que está logo ali e que a gente precisa estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais, porque senão as consequências elas são grandes, né? Terríveis. São terríveis. Então é isso. Eu acho que a população tem que estar atenta a isso também. E tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, que é da manipulação de tudo isso, seja no comércio, seja na política, seja também nas redes sociais, no seu dia a dia. E a gente, às vezes, acha que tem liberdade total e não tem. Muitas vezes, a gente está sendo manipulado mesmo, até para comprar uma água mineral ou um determinado energético. E a gente precisa estar atento a isso, né? A gente, obviamente, que lida com a comunicação, fica mais atento. Mas eu acho que a população também tem que estar atenta, até porque a gente está falando de algo maior, que são os serviços públicos, serviços básicos, que devem chegar, porque a gente paga muito imposto. Que esse imposto seja devolvido para a gente. É basicamente isso aí. Com certeza, com certeza. Pois é, Oziel, eu te agradeço aí pelo bate-papo. Obrigado muito a você, foi top. Viu? E espero te ver outras vezes aqui. E as portas estão abertas aí para você. André, obrigado. Só tenho a agradecer a você, a Uzi Telecom, não só por hoje, mas pelo que você tem feito por mim há muito tempo. Tem muita gente que não sabe a relação que nós temos de muito tempo já. Você já me ajudou muito em alguns projetos. Agradeço demais publicamente isso. Você é uma referência mesmo nessa questão de inovação, tecnologia. Parabéns. Você, acho que estudem mais sobre André, viu? O homem é fera demais, demais, demais mesmo. E eu acho que é isso. A gente precisa compartilhar o que a gente aprende, a gente precisa compartilhar o que a gente, de uma certa forma, ganha desse mundo. E é isso que eu tento fazer com a comunicação. Serei sempre comunicador,
Posso ser empresário daquilo, empresário dali, posso fazer até outras coisas, mas como comunicador serei sempre na minha vida, seja com a rádio, seja com a televisão, seja na rede social, seja com megafone na rua. Quem não se comunica se trumbica, né? É por aí, já diria o velho Chacrinha. Exatamente. Pois é, meu amigo, minha amiga, obrigado. O sistema é bruto, mas não é para o povo. E a gente continua firme e forte na batalha. É isso aí, minha honra, obrigado aí. Vamos nessa. E quando... Me chame mais vezes, viu? Me chame muitas vezes. Valeu. Valeu, André. Valeu, irmão. Obrigado.